Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, e enquanto documentamos todos estes afetos. Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito. Diálogos do Sul é uma série inédita com 4 episódios focada em temas que convergem em um pensamento decolonial. A dança negra, a dança indígena, acessibilidade na dança e políticas públicas culturais na dança. Ladeira Bausch, Diálogos do Sul é uma realização de Deusas Produções, com produção de Moira Albuquerque e Augusto Ribeiro. Voz de assinatura de Fernando de Proença. Boa tarde, tudo bem, Paula? Tudo indo, Ladeira Bausch. Ladeiras móveis. Ladeiras móveis nesse 2022, primeiro episódio do ano que estamos gravando. Muito especial. Sim, esse ano eu acho que vão ter coisas assim que a gente vai gravar e vai trabalhar mais em cima sobre a questão. Acho que eu tô bem curiosa com esse novo formato que a gente está pensando. Sim, e mergulhar nos abismos. Com leveza também. Mergulhar nos abismos com leveza. Eu tô toda numa poética aquática agora, voltando da praia. É uma... Engraçado, e tem ladeiras no fundo do mar, né? E tem ladeiras chegando na praia, às vezes, né? A praia que eu tava é aquelas de tombo. Você já tem que descer uma ladeira. E você nunca sabe se vai ter buraco ou não, né? Aí entrando. Com coragem, com cautela. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Eu senti que o mar me aproxima dessas duas altitudes, que é a cautela e a coragem, ou que é a vigilância e o cuidado. Aí eu falei, nossa, sai da lógica, né, ocidental, de achar que vigilância te priva de liberdade. Nem sempre. Que forte isso. A natureza acho que exige que a gente saia, né, dessas posturas tão polares. É tudo muito mais ambíguo, mais móvel. Fiquei com essa sensação, talvez seja um encantamento, assim, ainda ressoando. Mas eu acho que é muita conexão com a natureza mesmo que traz isso, né? A gente não é de todo só corajoso, a gente não é de todo só medroso, não é, a gente é tudo isso, né? Tudo junto, misturado em momentos, em algumas coisas. Às vezes em situações que parece que se repetem, a gente toma escolhas diferentes, né? Não somos o mesmo, né? Não somos o mesmo, desapegar dos conhecidos até na gente mesmo. E nesse ponto eu acho que quem vai, né, para esse mergulho em relação à natureza entende também que a natureza tem uma temporalidade de certas constâncias que a gente não saca muito, assim, né? Aquela árvore vai estar lá por um bom tempo, igual, assim.
aos nossos olhos, né? Mas se você olha ao longo do tempo, a paisagem muda completamente, assim. E não é por isso que ela é constante, não é por isso que ela é estável, não é por isso que ela é estagnada, né? Totalmente imóvel. E a gente é movimento o tempo todo. E eu acho que isso que eu ia falar, quem vai para a natureza se mergulha muito mais nessa percepção. Porque a natureza vai revelando a gente, assim, né? Descascando essas camadas dessa vida louca que a gente leva. Eu fiquei com a sensação de que também, assim, a natureza ela oferece um espelho, né? E um espelho que não tem essa referência antropocêntrica. Então, abre a percepção para a gente lidar com outras coisas, né? Eu fiquei muito conectada com tudo, mas muito conectada com os animais. Tipo, até essas férias eu morria de medo de lagartos. E agora já tô super observadora de lagartos. Me peguei até pensando sobre os ornitólogos, né? Os que observam pássaros, assim, porque quando você vai se afinando, você vai diferenciando mesmo o som, o tamanho, mais detalhes de como cada ser se organiza, e tudo isso também espelha na gente, de certa maneira. E aí eu acho que a gente sai dessa perspectiva tão, ser humano, eu sou assim, condicionada, egocentrada. Não, e também isso que você falou me fez pensar muito também que alguns saberes que a gente tem hoje, né, até científicos e pesquisas em relação aos animais e à geografia, muitas delas vêm da observação dos animais, né? Sim, O quanto super. que observar os animais, acho que até a própria estação, assim, talvez a gente não, né, muitos anos atrás não se desse conta de perceber, ou porque estava mais conectado com a natureza, percebia, né, o alimento da estação, porque estava conectado. Como a gente não está conectado, aí passa para pesquisar, estudo, não sei o que, então observa os animais, que estão sempre no instinto, né, em relação à natureza. Se eles não respeitarem o instinto e como eles percebem que mudando a estação eles precisam migrar, ou precisam reservar, ou precisam... Nossa, sim. Então eu acho que muitos saberes vêm de pessoas que se debruçaram nisso, assim, de observar para poder falar, olha, nesse lugar, nesse espaço, com esses animais se comportam assim. Nossa, lindo agora isso que você falou. A potência que é a observação também, né? Eu fui no Parque Vila Velha aqui, né, que é muito engraçado, porque eu nunca tinha ido, ou fui quando eu era bebê, então foi uma experiência engraçada, porque eu não tinha lembrança, mas vivia como se eu fosse a pessoa que conhecia Vila Velha, por morar na cidade do parque, assim, né? E aí eu começava, e sempre, quantas vezes, né, chegando em Ponta Grossa, via o parque, olha Vila Velha, falava como se com a maior propriedade, né, sou desta terra. E nunca estive lá, assim, né, que tivesse lembrança. E olhava nas fotos que meus pais, quando foram, e não me via, então a memória até das imagens não completava para mim, né? Que forte! Então, quando eu fui com as crianças lá, só eu e eles, assim, então parece que eu fui... Nossa, eu lembro dessa pedra, dessa rocha, com meu irmão em cima dela. E antigamente podia se aproximar. E hoje não pode mais se aproximar. Tipo, tem toda uma estrutura, né, de preservação dos arenitos lá, e não pode chegar. E daí tem todo um cuidado, pode ter... Riscos, né? riscos, animais peçonhentos, quais são a fauna que habita ali. Então, nossa, muito interessante, assim. E aí você conhece no mesmo passeio 3 tipos de paisagens. Uma é uma lagoa, o outro é uma furna e o outro são os arenitos, assim. Então, 3 aspectos da natureza, assim, muito diferente, assim, né? E a furna é tipo uma caverna. Guria é uma caverna, assim, a mais impressionante, que habitavam muitos pássaros, assim, que ali eu acho que é uma coisa que ficaria
horas só observando, assim, mas o passeio tem um limite, mas até daria para ficar bastante tempo, assim, pelo menos um período, assim. Mas é 50 metros de profundidade para dentro da terra, de rocha, de vazio, assim, tipo um buracão, assim, enorme, e mais 50 metros de profundidade de água. Gente, para dentro da terra mesmo. nossa, que forte. E antigamente, nos anos 80, tinha um elevador, daí tinha até uma esplanadinha que fizeram embaixo, assim, você ficava na beira do lago, assim. Lá 50 A 50 metros de profundidade. Daí foi desativado esse elevador, tá só as ruínas do elevador, assim. Que Porque forte. passa por diferentes processos de administração, né? E o turismo aqui no Brasil, que também tem suas precariedades, né? Sim, super. Mas eu fiquei impressionada, especialmente com o som e com o comportamento dos pássaros, assim. Eu acho que ali é o tipo ninho, né? Um Tipo, lugar protegido. tipo, sabe quando tem um mangue? Ali parecia o mangue dos pássaros, assim. E tem um som que é dos pássaros ou um som que é da profundeza mesmo, do E que ecoa? O que eu é acho esse que é, som? eu acho que é o do eco. Tipo, canta vários pássaros, mas tem vários ecos do. Ai, que lindo isso! Queria muito ouvir agora. Muito incrível. Vamos colocar. Eu conectei aqui com as sereias agora. Ah, que legal, olha Porque só. eu achei super. A primeira coisa que eu senti assim, nossa, que feminino. Aí eu falei, calma, escuta mais. E aí eu lembrei que as primeiras sereias, né, descritas lá nos gregos, elas não são mulher e peixe, elas são mulheres e aves. Acho que mais tarde na história grega começa a aparecer que pode ser peixe ou pode ser ave, e na Idade Média que fixou o padrão de mulher-peixe como sereia. Mas essa ideia das mulheres aves, que inclusive está lá, né, no Homero, que os homens têm medo de ouvir, tem a ver com isso, com o canto, né? Quem canta são as aves, e que canto é esse que não pode ser ouvido? É o canto feminino. Então agora eu ouvi isso e falei, uau, que sereístico esse som. Que legal. E ali tem a água, tem o pássaro e tem. Nossa. E tem uma limitação, né? Você não pode. Não pode ouvir muito. Não pode chegar muito perto. É, então, muito sereístico. É todo protegido, assim. Que se você chega, meio que você, né? Dá um mergulho. É, perigosíssimo. Olha, Amei. que delícia esse assunto. Esse assunto está me desafiando tanto que você começou a falar da cautela e coragem, em vez de lance e liberdade, da experiência, né, na praia, na natureza. E agora isso, né, das furnas, o quanto que... Eu acho que e muito do que eu estou sentindo também de desafios pessoais, assim, eu acho que vibrar numa conversa hoje, que é tão esperada pela gente, assim, né, se aproximar desse tema com mais maturidade, com mais profundidade no projeto que a gente, né, se Uhum. preparou e desejou, assim, é esse lugar de, puxa, é falar disso, mas é falar com uma abertura tão, sei lá, de aprendizado mesmo, porque a gente sabe muito pouco das experiências e que Exato. o corpo é tão único, né, sem ter pressupostos, né, como você pôs num post lá de uma página que eu adorei, que é a página, o nome da página é Dentro da Terra, né? Meio da terra. Meio da Terra. Que eu acho que é isso, toda conversa só é conversa sem pressuposto. Toda escuta não tem pressupostos, né? Senão não é escuta. E eu acho que vibra no que a gente tem se proposto no Ladeira de ouvir, né? De ouvir e se abrir para o novo, né? O inesperado.
e que cada pessoa é um mundo único, é um corpo único, é um modo e uma perspectiva única, assim, né, de vida e de experiência. Nossa, então vamos falar um pouquinho dessa etapa que a gente vai entrar agora, desse projeto Sulear. Sulear, inverter a perspectiva e trazer o olhar para algumas questões que são normalmente, que tangenciam, né, e que a gente quer tocar e quer trazer para o centro das nossas conversas, um projeto todo voltado para isso, né? Sim, eu acho que a gente tem essa busca de sair dos discursos hegemônicos, das informações que, de certa maneira, estão padronizadas, né, num conhecimento mais tradicional, no que ainda tem de debate de historiografia e, sobretudo, no campo do corpo, no campo da dança. E para isso a gente tem que se abrir para o encontro com experiências diversas das nossas, e considerando também toda a realidade, né, histórica, cultural, social do Brasil. Isso, claro, que tem a ver com encontrar outros lugares de fala, né? Então, experiências étnicas, de gênero, de classe distintas, e que possam trazer mais complexidade para as conversas aqui do Ladeira, né? Com um convidado, Moisés Batista, que já foi, né, no segundo episódio. Citado por aqui. Foi citado pela Lívia Castro, e que tem um trabalho que eu também tive conhecimento, não cheguei a ver, porque depois eles começaram a fazer muito mais trabalhos em espaços e para ter registros, né, e mais de videodança. Então, numa época que eu não estava muito circulando, vendo trabalhos, assim, e que eu acho que é um trabalho lindíssimo, assim, né, com esses profissionais do Nó Movimento, com a Andréa Sério, preenchem, assim, lindamente esse campo, né? Eu fico muito interessada em abrir essa escuta para quem vive mesmo no dia a dia, na experiência de corpo à deficiência, quando o mundo ainda é muito capacitista, né, de compreender quais são os desafios diários e quais são também, né, as singularidades de experiência, se é que é possível partilhar para quem tem essa vivência bípede como a gente, né, mas compulsória, exatamente, para que a gente possa talvez ter outras escolhas, né, que possam deslocar essa bipedia de alguma maneira. Exatamente. Acho que tem muito a aprender, muito a agregar as questões que vão ser abordadas aqui nessa experiência. Então, estou super curiosa. Então, o Moisés eu não conheço, assim, pessoalmente, mas tem esse acompanhamento, assim, à espreita do percurso com a dança, com o esporte, com o movimento, com essa atuação, ativismo e presente nesse campo, assim. Então, acho que muito mais é ouvi-lo mesmo. Vamos chamá-lo, então. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá! Olá, Moisés, tudo bem? Para você se apresentar, contar pra gente quem é você e quem é você na Ladeira, Moisés. Seja bem-vindo. Então, uma satisfação enorme, né? Gravar com vocês, participar desse podcast, contribuir para esse mundo melhor, né? Falando de diversidade, falando da experiência da gente e poder contribuir é sempre bom. Então, eu sou Moisés Batista, né? Sou atleta paralímpico, bailarino, né? Mas antes disso sou Moisés, né? Então, falar do Moisés é falar de um corpo que nasceu com uma deficiência, uma má formação congênita, né? Então, para aquelas pessoas que aí tentam imaginar, né, como seria esse corpo, eu tenho uma deficiência, uma formação, né, algumas deformidades nos pés, né? Tem uma perna normal e uma perna um pouco menor, um braço direito até o antebraço, né? E
e uma mão direita com 3 dedinhos ali. Então, aí meio que fazendo também uma audiodescrição, né, de como é o Moisés. Isso aí seria o Moisés. Eu sou baixinho, né, tenho 1,46 m, né, então nasci com esse corpo maravilhoso. Hoje eu dou graças a Deus de ter nascido com esse corpo, né, eu acho que é a primeira ferramenta que nós ganhamos, né, do universo aí, do Papai do Céu, é o nosso corpo, e independente a forma como ele venha, e é a ferramenta que nós temos. Então, isso foi um facilitador para mim, na minha vida, né, o fato de eu já ter nascido com esse corpo. Acho que isso que fez a diferença, né, no dia a dia que eu tenho hoje, aí é o que fez a diferença. Ótimo, muito bom ter a audiodescrição, porque eu acho que nesse caminho que a gente tem feito do Ladeira, de ouvir, né, ouvir movimento, ouvir a voz de corpos que movem, ouvir também a audiodescrição do corpo, acho que expande tanto, assim, porque a gente também no imaginário limita, né, às vezes a voz, ela já ganha um corpo no que a gente... na limitação do nosso imaginário, na limitação das nossas referências também, né? Eu acho que isso vem bem de encontro, né, ao nosso trabalho, ao trabalho de vocês, do que a gente vai comentar hoje, que é a dança, né, particularmente, né, do quão difícil é a gente muitas vezes ter essa consciência, né, de como é, a gente parar para se perguntar, como é que é esse meu, que corpo que você tem, né? Ele é um corpo assim, com 70% de água, com isso, com aquilo, mas que também é assim, que tem suas limitações assim, que tem suas qualidades assim. Então, para mim, ter a deficiência antes de mais nada, transitar nisso, sabe? Não é uma aceitação, e sim um conhecimento a cada dia, né? E todo mundo fala assim, nossa, essa autoaceitação, né? Se aceitar, não. É se autoconhecer e explorar esse lugar, esse corpo, né, para se autoconhecer, né? Acho que esse é a grande pegada aí do meu corpo. Bom, então aí começa a contar, então, como que foi esse encontro, essa ladeira de você, atleta paralímpico, com a dança, né? Ele é toda uma história, né, que na verdade começa lá com meus pais, né, casal apaixonado, tiveram um filho, primeiro filho, de repente nasce uma criança com deficiência. Eu gosto sempre de estar contando isso, porque faz parte de toda essa trajetória. Não tem como eu contar de todas as minhas conquistas enquanto corpo, enquanto ser humano, né, sem contar como foi tudo isso, né? Então, foi muito importante essa relação. Imagina, né, para os meus pais, o primeiro filho, estou com 45 anos atrás, nasceu uma criança com deficiência. Como é que foi isso? Claro que para o meu pai, que era pura razão, foi difícil, mais difícil que para minha mãe, que era puro amor. A mãe aquele amor de ventre, de materno, né? E então, para ela, eu era o filhinho lindo da mamãe, né? Mas o meu pai, sempre aquelas preocupações, né? De nossa, como é que vai ser? Então, ele foi solucionando isso de acordo com essas preocupações. Então, eu me adaptei com uma muleta, né? Ele criou uma muletinha a partir de um tronco de árvore. Ele criou uma caixinha onde eu me deslocava dentro de casa. Então, ele foi criando alternativas e ferramentas para esse corpo, pensando num futuro. Então, é esse o amor dos pais, pensando num futuro, e como é que vai se virar, como é que vai pegar na caneta. Então, tudo isso eu já fui criando essa acervo, né? Vamos dizer, falando uma palavra mais difícil assim, mas fui criando todos esses movimentos, essas possibilidades dentro do meu corpo. Então, isso foi um grande facilitador. É claro que, além de tudo isso, o amor, o aceitar, o objetivo que eles tinham de ter uma família, e dessa família filhos, e tanto é que somos uma família de 4 irmãos, né? Ela continuou com esse projeto, então gosto de ressaltar essa coragem, porque quem de nós teríamos essa coragem? E muitas vezes, no primeiro objetivo, acontece no revés de uma criança com deficiência. Não, eles aceitaram isso e exploraram isso da melhor forma possível, né? Exploraram esse corpo, me jogaram no mundo. Meu pai sempre me diz que ele me criou igual águia, né? Quando eu comecei a criar pena, ele meteu o pé na minha bunda e vai voar, né? Então, isso foi muito legal. E me levou. Aí veio a fase da escola, que tá, claro,
a dificuldade da minha mãe de achar um espaço, de achar uma escola, né, com uma realidade que hoje já é difícil. Imagina aí há 38 anos atrás, né, a ideia da inclusão de nada, né, então, muito, como é que vai lidar com essa criança, com essas limitações, de dificuldades? E, na verdade, que limitações físicas não existiam nenhuma, né? Então, já tinha um corpo extremamente explorado, né, já por essa permissão, eu acho que é essa a palavra, essa permissão dos meus pais ao mundo, sabe? Não querendo, ao mesmo tempo que me protegendo como pais, me assessorando em tudo, né, nas adaptações, mas ao mesmo tempo me permitindo, né, ao difícil, à dificuldade, ao mundo, às pessoas. Então eu nunca fui separado de nada, de festinhas e nada. Então, e a escola foi muito isso, né? Encontramos ali uma escola que também com profissionais fantásticos, então também não dá para eu falar da minha história sem falar desses profissionais que passaram pela minha vida, né? A dona Luísa, minha primeira diretora lá, a professora Cacirley, que me aceitou numa escola onde tinha uma classe especial, que era essa necessidade daquela época, né? O pessoal com deficiência tem que ir para um espaço especial, separado, diferente, né? E não, ela falou, não, mas espera aí, ele caminha, ele come, ele vai no banheiro sozinho, então por que não colocar ele numa classe convencional, regular, junto com as outras crianças? Então essa permissão de tudo isso, então eu gosto de ressaltar o profissionalismo dessa pessoa, onde me traz essa ideia de que ser profissional é amar o que faz, né? Essa diretora amava, essa professora amava e aceitou esses desafios, que com todo, não sem julgamento aos outros professores que não me aceitaram, que a outra escola que não tinha, mas, poxa, vamos falar dessa que me aceitou, né? Que, poxa, vamos ver como é que acontece. Então, e o dia a dia, o conviver com as outras crianças, conviver, né? Como é que essa interrogação que vinha das outras crianças, como é que ele vai lidar? Como é que ele vai ser? Sendo que eu já cheguei na escola sabendo ler e escrever, que era o grande objetivo da escola, de que forma eu ia fazer, não. Então, tudo isso foi construindo esse Moisés, esse corpo, com intelecto, com uma relação de experimento, de conviver, de viver com o outro, de expor esse corpo para o outro, né? Então, e aí foi indo, né? Brinquei de todas as brincadeiras possíveis e imagináveis na escola. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre todas essas fases, porque não tem como você falar de um sucesso, de uma realização, sem essa construção. Nós, somos seres humanos, a gente não para falar sobre a construção. Então, essa fase da escola foi muito importante, onde eu, com esse corpo extremamente gritante, diferente, né, não tenho como negar isso. Falar um pouco desse corpo ter que falar sobre onde foi construído tudo isso. Na escola, por isso eu sempre bato nessa tecla, a importância da gente estimular principalmente as crianças com deficiência, que nascem com alguma deficiência ou que adquirem na infância, de explorar a escola, de dar essa oportunidade de conviver com outros corpos, das outras crianças também sair desse padrão de corpo, de dificuldades e tudo. Então, foi na escola onde eu convivi e vivi as minhas primeiras oportunidades enquanto corpo, brincando, jogando bola, e até que um dia eu conheci o esporte, conheci uma entidade, né, o Clube Esportivo dos Deficientes. Comecei ali também com vários esportes, essa diversidade, acho que isso é bacana também, que foi importante para mim. Jogava basquete, tudo isso relacionado especificamente à pessoa com deficiência. Jogava basquete, futebol, tênis de mesa, e encontrei na natação o meu lugar, né, que eu gostava muito, talvez pelo meu nome, né, Moisés, o significado dele é salvo das águas, né, então a natação foi um grande divisor de águas na minha vida. Comecei a treinar, tive uma oportunidade, um grande atleta que me fez, um grande técnico, Nelson Perfeito Júnior, aqui de Curitiba, que me fez uma proposta, quer ser atleta, eu falei, quero, não sabia o quanto duro seria, né, porque não é a carreira tanto de atleta, de bailarino, do que você escolha profissionalmente, ela é dura, né, é dor, sofrimento e glória efêmera, né, a gente não imagina que as alegrias serão bem poucas, né, mas a alegria do treinamento, de conhecer, então, ali eu fui campeão brasileiro, depois fui campeão mundial, fui a Paralimpíada, que eu acho que você deve estar imaginando, tá, mas quando é que a gente vai chegar na dança, né?
porque até então você está contando toda a tua história aí de esporte, de atleta, e que realmente foi minha grande projeção, né, como esportista. Mas daí em 2007, eu conheço a Andréa Sério, Bertoldi, né, vocês, o pessoal da dança e do movimento conhecem muito bem, né, eu sou suspeito de falar, né, porque sou apaixonado por essa mulher, na verdade eu sou apaixonado por grandes líderes, grandes pessoas que estão além do seu tempo, e a Andréa, assim, poxa, para mim, falar dela me emociona muito também, porque acompanhei todo o trabalho dela, desde o início, lá com a Limites, companhia de dança, desde da trajetória dela como fisioterapeuta, depois ex-bailarina, professora de dança, fisioterapeuta, daí chegou o momento da história dela de ela fazer a pesquisa dela de mestrado, né? Então, ela com a pesquisa dela de mestrado, pesquisando Laban e a relação com a pessoa com deficiência, e evolução em termos de fisioterapia, em termos de movimento, consciência corporal, e me apresentou, mas eu estou fazendo aqui o doutorado, o mestrado e tal, e eu lá atrás, em 2007, estava procurando uma atividade extra, e ela sempre me quis como bailarino, porque achava que, nossa, esse corpo maravilhoso, ela é uma visionária, né? E eu, na época, atleta, via na dança um trabalho bacana, mas não me enxergava nesse lugar. Eu falei, não, então, André, eu estou procurando uma atividade extra. Na época tinha muito pilates, né? A galera fazia pilates então eu falei, bom, André, ao invés de eu ir para uma musculação, pilates, eu quero fazer parte dessa tua pesquisa, vamos ver o que eu preciso melhorar em termos de qualidade de movimento, consciência corporal. Eu nadava o peito e precisava baixar os tempos para entrar para a Olimpíada de Pequim, estava indo para o Rio, para o Pan-Americano, então vamos fazer. Aí comecei com o trabalho com ela, e ela, muito inteligente, né, me seduziu pela pesquisa, né, e me queria ali, né, dentro do projeto e tudo, e achava que a gente poderia explorar bastante coisa na dança. E eu comecei a fazer o trabalho com ela, né, resumindo ali com o esporte, eu tive um resultado, eu dedico esse resultado, eu já não tinha mais com a natação, com a água, com o trabalho com piscina, com o trabalho de força, eu já não tinha mais de onde tirar, a não ser essa consciência corporal. Então, eu baixei 5 segundos, isso para uma prova de 50 metros peito, que era a minha prova que eu fazia na época, eu baixei 5 segundos, tirei água de pedra, como se dizem, né? E eu acredito esse trabalho ao trabalho de consciência corporal e qualidade de movimento, né? Então, principalmente eu sendo pessoa com deficiência. E a partir dali comecei com ela lá, né? A minha trajetória na natação até 2011, que foi meu último Pan-Americano com a natação. E comecei um trabalho lá, a princípio de extra piscina e tal, e começamos a criar já uns processos coreográficos. Participei de uma conclusão de trabalho de curso para Mariângela. Ela era acadêmica do curso de dança da FAP e estava fazendo a sua conclusão de curso da videodança. Estava lá com a Gisele Onuc, que era a orientadora dela no curso, né, no curso de dança. E desde me fizeram essa proposta. O bailarino que já era bailarino também, na dança ali, né, tinha mais de corpo, mas muito pouco de dança, né, aceitei esse desafio. Então, é uma característica minha sempre aceitar os desafios, assim, sabe? Então, principalmente relacionados a corpo. E aceitei esse desafio de fazer essa pesquisa, né, de conclusão de curso, e numa linguagem que estava super, era uma inovação, né? Isso foi, não lembro que ano que foi, acho que foi 2008, será? 2009, não lembro ao certo, mas foi mais ou menos nesse período, né? A Gisele Onuc estava orientando e a Mariângela era a acadêmica que estava conduzindo o processo. Então fizemos eu e o Rian, mescla se chamava o processo coreográfico, com videodança, e ali foi um dos primeiros trabalhos com a Thaís Catarim também, que, né, fizemos um trabalho coreográfico, e aí comecei a entrar num ambiente ali mais artístico, de dança, de bailarino, e agora, né, faço parte da Movimentos em Rede, né, que é a companhia lá da Andréa, que a Andréa é a diretora, né, e dona não é uma companhia, na verdade é uma empresa que trabalha, que assessora aí com vários processos, né,
artísticos e pesquisas, né? Então, hoje faço parte lá, nós temos um trabalho chamado Habitat, trabalho fantástico, temos a Lívia, o músico que é o Maxon, temos também a Diviane, que faz poesia junto, né? Agora entrando outros artistas, né, no processo, que a Diviane está longe, então estamos aí com esses processos. Então, para mim, é transitar num ambiente novo também, o da dança, mas é muito mais para aquele lugar do seguir tempo, seguir regras, limites, técnicas específicas, padrões, e a dança te dá uma liberdade enquanto corpo, enquanto mente, culturalmente, espiritualmente também, relacionamentos, você conseguir levar uma linguagem, uma ideia tua para as pessoas através do corpo, né? Isso para mim é bem bacana também, numa nova área. Cheguei na dança e agora nós vamos que vamos. Vamos que vamos. Nossa, é muito legal ouvir, fiquei muito com essa ideia, né, que você falou acervo, mas eu acho que é um repertório, né, de experiências corporais. É um repertório, realmente. E olha quanta coisa, tem um assunto que a gente tem ouvido muitas pessoas e tem falado assim, quanto que a dança, às vezes, no teu caso, ela foi complementar e uma outra opção profissional. E às vezes a dança, ela afunila tanto a prática que ela não abre outras experiências de repertório corporal. Às vezes uma pessoa que está se dedicando à dança fica fazendo tanto dança que poderia fazer uma natação que ia ajudar profissionalmente na dança, entendeu? Uhum. E às vezes a gente tem entrado nesse questionamento. E você falar que ganhou 5 segundos, né, como consciência de movimento, qualidade de movimento, uhum. Isso é muito legal. Eu pratico esporte até hoje, né? Eu tive no Brasileiro, voltei a nadar, depois de 40. Às vezes o pessoal, o meio da dança não sabe, muitas vezes até isso não é uma crítica, né? É um ponto de vista, né? É uma vivência que eu senti e percebi, né? Que o quanto poderia estar utilizando, a gente está sendo utilizado por outras áreas, né? Porque assim, quando você tem um controle, você utilizando todas as técnicas que você vem da pesquisa, que vem de tantos pesquisadores, né? Falamos de Laban, né, aqui, mas tantos outros que, né, depois eu conheci a Lito Alessi, que é da área que era americano, que é da área do contato, improvisação, que vem, então vai te abrindo um leque muito grande. E ao contrário também, né, o quanto o esporte pode te trazer uma condição melhor, né, de força, de uma série de coisas que o esporte pode te trazer facilitadores para a dança, né? Eu acho que é um conjunto de corpo. Como se trata de corpo, a gente não pode deixar de lado, né, a condição desse corpo, né, em termos de saúde. Porque se você está bem, se você está forte, você vai dançar melhor, você vai ter um controle melhor de corpo, né? Então eu acho que é muito abrangente a questão. O corpo é infinito, né? Como a gente realmente, quanto mais você entra dentro dessa consciência, desse teu eu e desses outros corpos também, né? Nessa relação, nessa troca, eu acho que a dança hoje me traz muito isso, né? A dança me traz muito isso. A gente tem essa troca de corpos, de movimento, de mover, de se relacionar, de compor com esse ambiente, de compor com esse... isso que hoje é o que mais me fascina, sabe? Quando a gente faz aula, quando a gente leva esse processo coreográfico para a comunidade, é um trabalho de intervenção urbana, né? Então, você levar essa troca, né? Essa sensação que a gente tem movendo, depois com a relação que você estabelece, de você com o ambiente, de você com as pessoas, de você com o cheiro, de você com tudo, o teu meio, né? E depois de uma composição de tudo isso, né? Como que você está conseguindo compor esse ambiente? Será que está sendo bom? Será que está sendo agradável? Eu acho que é bem nesse lugar é que a gente, se o mundo tivesse andando
nessa ideia, a gente estaria, acho que, não que estejamos todos ruins, que tem muita coisa boa, mas podemos estar bem melhores, assim, né? Enquanto sociedade, né? Quanto à Civilização. sociedade. E aí é que eu digo da responsabilidade de nós, enquanto artistas, enquanto bailarina, a gente não deixar perder isso, porque, cara, a gente está indo numa onda de máquinas, de virar robô, de híbridos, e que a gente está ficando frio e distante, sozinho, encaixotados em celulares, né? E estão perdendo o que a gente tem de melhor, que é a nossa essência humana, né? Tem uma pergunta que eu acho que salta, assim, né? Quando você começa a falar do incentivo dos teus pais, da preocupação, e quando você encontra pessoas, né, dificuldades, instituições que aceitam, que não aceitam, que se desdobram quando aceitam. E aí vem aquela questão, né? A gente sabe que tem boas intenções e que as pessoas não são más, mas que às vezes esses gestos, né, acabam caindo no capacitismo, né? Você tem alguma experiência que você conseguiu mudar essa inversão de valores, de alguém que se aproximou e que estava indo por esse caminho, né? E que você conseguiu quebrar um tabu, conseguiu desviar esse comodismo, esse lugar, para ser melhor compreendido, né? Para distorcer também uma ideia, né? Do que é esse corpo com limitações. Como eu te falei, né? Nessa história toda, nessa trajetória toda, a gente vem de um processo também de sociedade, de informação, que eu nunca fui por esse lado do vitimismo, né? Ó, vida, ó, céu, por que eu sou assim? Ó, meu Deus do céu. Não, realmente eu sou diferente. E se eu chego num lugar, é óbvio que Opa! Tá entrou um barulho aí. Deixa eu tirar o meu aqui. Aí. Tá, levantei. Então, assim, eu fugi um pouco desse lugar do vitimismo. Claro que às vezes, poxa, né, tem coisas que vão indo. Hoje, eu com 40 e poucos anos, já, pô, tô com esse, um saco cheio, né, mas é como se fosse, né? Claro que nessa trajetória toda, foram acontecendo, situações de sociedades e ambientes, mas assim, eu nunca levei para o lado do vitimismo, e sim muito da informação, sabe? Até o próprio nome diz preconceito, né? Você tem um conceito de algo que você não conhece. Quando é isso, tudo bem. Agora, quando é uma coisa assim, do lado maldade, né? Pô, eu não gosto disso. Olha, muitas vezes as pessoas te veem como algo menor, e daí quando percebem que esse corpo que você julgava menor produz muito mais, que às vezes muito mais que você mesmo, aí não é mais preconceito, já transita em maldade, que é o que normalmente acontece. As pessoas confundem muito. Às vezes não é uma coisa ruim, é um conceito que você não tem. Eu também tenho alguns, né? De um convívio em alguns lugares. Por exemplo, eu sou religioso, sou católico, venho de família católica. Imagine algo muito mais engessado do que isso. E quando eu comecei a abrir minha vida para outros ambientes religiosos, conhecer pessoas diferentes, enquanto eu não conheci, só que eu nunca entrei em nenhum julgamento. Então é muito disso, da informação. Então eu sempre procurei ir nesse lugar transitório. Então já passei por N situações. Relacionamento, muitas vezes eu tive problemas com as famílias das meninas que eu escolhi para a minha vida do que com as próprias meninas, você está entendendo? Eu tive 2 casamentos que o meu problema não foi nenhum problema com deficiência por não ter dado certo, foi problema que talvez eu não sirva para casar, né? Tenho 2 filhos maravilhosos e que não tem deficiência nenhuma e tudo, então assim, muitas vezes a gente vai por esse caminho da deficiência e tal, mas é claro que a gente ainda tem fatores limitadores. Por exemplo, hoje eu tenho utilizado muito cadeira de rodas. Poxa, se eu não tenho um ônibus, e agora adoro utilizar o transporte coletivo, eu acho que, poxa, é uma facilidade para o mundo ter transportes coletivos melhores, vai ter um mundo melhor, né? Outras formas de deslocamento, a não ser um carro que te carrega uma pessoa. Então eu posso pensar nisso. Mas, poxa, se eu não tiver um ônibus adaptado, se eu não tiver uma pessoa capacitada para mexer com esse ônibus, se eu tiver, sabe? Então, uma manutenção disso. Então, tem limitadores que muitas vezes
políticas públicas, de fatores limitantes, né? Hoje em dia, sinceridade, assim, muitas vezes a questão da deficiência ela está a esse lugar do preconceito, de tudo, porque hoje é políticas públicas, me dar alternativas para que eu possa ser eu mesmo. Acho que é bem nesse... eu quero fazer um esporte, eu tenho um ginásio ideal, eu quero fazer uma natação, eu tenho uma piscina ideal. É muito disso, não do preconceito de, não quero vocês aqui. É mais do eu dar condição que as pessoas estejam nesse lugar, você está entendendo? Uhum. Então é muito disso, é mais da gente, e é nessa oportunidade que hoje eu estou. Então hoje, além de bailarino, um ex-atleta em atividade, eu gosto de dizer assim, né? E que eu estou em atividade, mas sou um ex-atleta, né? Mas eu tenho esse privilégio. Mas hoje eu trabalho na Paraná Esporte, né? Lutando por políticas públicas, tentando garantir esse direito, que é um direito do ser humano, independente de pessoa com deficiência, é direito, está lá, é constitucional do esporte, da cultura, da arte, da saúde. Então, quer dizer, a gente tem que criar, além de levar a informação, que adianta eu ir na escola pública, eu ir nos lugares que tem pessoas com deficiência e dizer, gente, vocês podem ser um campeão igual eu fui, mas se não tiver esse lugar, se não tiver esse aparato todo, e assim é a dança, é a luta que a Andrea tem, né, de criar esse mecanismo, de ter profissionais capacitados, que conheçam, que possam ver o quanto bom a dança pode fazer para uma pessoa com deficiência, né, utilizar isso como uma ferramenta de reabilitação, de inclusão, de uma série de coisas, de fatores bons, né, mas para isso tudo, então isso eu sempre digo que é uma tríade, né, as políticas públicas não pode estar longe disso, e política pública, ela é criada com setores, terceiro setor, pessoas, né, universidade, pesquisa e tudo, né, e o poder público, onde estão o investimento, o desenvolvimento, onde está toda a organização. Então, essa tríade de pessoas, setores, terceiro setor, sociedade, né, construindo coisas, e também a universidade, com todo o conhecimento. Olha, nós chegamos, como é que nós chegamos, eu, ladeira abaixo, hoje aqui, né, bailarino, ex-atleta, como é que a gente se encontrou? Foi através da universidade, foi através da tua pesquisa, foi através de vocês, a gente está transitando nesse meio de pesquisa. Então, eu vejo, e isso eu sei muito da minha responsabilidade enquanto sociedade, de doar. Eu gosto muito de dizer que é o dízimo, né? Tanta coisa que a gente sempre fala na religiosidade, na igreja, você dá o dízimo. Tá, e nós, enquanto sociedade, a gente está pagando, devolvendo para a sociedade o que nós ganhamos. Eu ganhei muita coisa com o esporte, eu ganhei muita coisa com a dança, estou ganhando a cada momento. Então, eu participar desses momentos que aqui com ladeira, em faculdades, de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado, fazer parte dessa construção da ciência, para mim é muito importante. Então, eu me empolgo muito de falar, porque é muito mais, quando a gente fala não é simplesmente eu ir lá e dançar e levar a dança no ambiente, sabe? Muito legal te ouvir, Moisés. Fico pensando muitas coisas assim sobre, né, o papel das políticas públicas e das instituições nesse acolhimento, né? Mas queria te perguntar sobre os momentos em que você está em cena. Como que você sente os olhares da plateia, a apreciação do teu movimento, do teu corpo? Como que é para você ocupar esse lugar de protagonismo na cena? Cara, por quê? Primeiramente, como eu falei lá no início, o meu corpo é a minha maior ferramenta, e essa construção toda. Então, eu trabalho com palestra, eu gosto de olhar nas pessoas e ver essa reação, e transitar com isso, dominar isso, e é isso que essa ferramenta que o artista tem é maravilhosa. A partir do momento que você tem esse controle, de você entrar e fazer, alterar essa condição, de ter esse controle, então é fantástico. Você controla as sensações, né? Poxa, foi estranheza que eu causei, então vou causar um pouquinho mais. Foi alegria com o meu gesto, quero transitar com alegria, então vou transitar com alegria.
É espanto, é movimento, é velocidade. O que eu tô gerando? E a arte é isso, é gerar sensações, né? Tanto é que a gente fala muito disso, né? Tá, mas como é que você vai fazer uma audiodescrição sobre a arte para uma pessoa com deficiência visual? Não é audiodescrição, porque é sensação, a gente não descreve a arte, a gente sente. Então, ter isso e ter essa ferramenta... Olha a ferramenta que eu tenho, um corpo gritante, que vai chamar atenção independente. Então, eu já estou com metade do trabalho pronto. Está entendendo? E, ao mesmo tempo, que a gente tem trabalhado muito com a Andrea, é normal que vão se espantar, que vão gerar tudo isso. Mas como é que eu, enquanto arte, enquanto dança, posso fazer um trabalho de qualidade? Eu acho que é isso que a gente tenta fugir a todo momento com relação à pessoa com deficiência. A dança para a pessoa com deficiência, não desmerecendo quem faz, mas não é simplesmente pôr uma criança na cadeira de rodas e colocar lá, não sei como é que é o nome, né, do traje de um balé clássico, e daí tentar fazer, não. É tentar fazer algo que a gente construa a arte com aquelas possibilidades que a pessoa tem, né? E por que tem que ser um balé clássico? Por que não pode ser outras pesquisas? Você está entendendo? Então, quando você me pergunta assim, nossa, qual que é a sensação? Nossa, é maravilhosa, porque é muito do que você está ali, o teu dia, né? Às vezes você também não está tão bom assim, né? Hoje eu tô meio cruel, então talvez é crueldade que você vai gerar ali, ainda mais que a gente que trabalha com inesperado, que o nosso trabalho hoje o Adaptate é muito em cima disso, do que você sente, e essa relação com o ambiente, né? Então é fantástico, né? Até estava tentando achar uma palavra específica para isso, né? Que além de... é meio desleal, vamos dizer. Eu estava tentando achar isso. É desleal para com a plateia, porque para mim, eu estou ali no domínio da situação, né? O meu corpo, em momento algum, ele é um corpo que tem dificuldade de se expor, de se relacionar. Muito pelo contrário. Eu me faço ser ouvido por ele mesmo, né? Desde criança. Bom, eu acho que a gente vai se encaminhando, mas eu não quero deixar de te ouvir. Você tocou um pouco nesse lugar do que converge também, né? Ter um corpo com limitações e pensar hoje, depois do teu caminho, da tua experiência, que hoje as políticas públicas são o meio mais possível, né? De ver alguma transformação. Então, esse projeto, então, que a gente está... Diálogos do Sul agora gravando é sobre essa questão das danças indígenas, danças afro-brasileiras, acessibilidade na dança e políticas públicas. Mas queria te ouvir, o que você tem para dizer do que essas questões, desses 4 episódios que a gente está tratando, o que convergem, né? Como que você vê essas 4 questões que a gente está lidando nesses episódios? Primeiramente, eu, mais uma vez, queria parabenizar vocês por essa sensibilidade, porque isso é mundo, isso é real, é verdadeiro, você está entendendo? E que muitas vezes está lá, no seu ambiente, né? Com tantas coisas de nos trazer de bom e nós de facilitar também para esses ambientes, né? Cada um com a sua realidade, com as suas coisas e com a sua beleza, né? E eu acho que é bem esse o caminho, sabe? A gente... eu vejo muito essa questão da teia, sabe? Desse relacionamento. Política é a arte de se relacionar, né? E não tem como a gente não pensar em políticas públicas sem essa interação, esse... Não é nem um debate, a gente está colocando aqui olha, um olhar e demonstrando, e esses ajustes que são necessários. Então, muitas vezes, transitar nesse ambiente de sentar e debater, hoje está difícil, né? Então, é muito importante esses momentos, da gente chegar e primeiro colocar todas as qualidades, o que a gente tem de melhor, e de dizer, olha, poxa, agora vamos ajustar, o que a gente pode melhorar, aonde a gente pode transitar, o nosso desafio aonde é? O desafio será que a
a gente está lá dentro do Teatro Guaíra, lá onde é o ambiente da dança. Não. Será que, de repente, o desafio não é sair dessa redoma e transitar em outros espaços, fazer com que essas pessoas se integrem num colegiado muito maior, que é a sociedade, né? Nós somos sociedade, nós somos esse mundo diverso, onde transitam pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, a política pública é o nosso grande passo agora, sabe? Voltando agora, né, depois de um momento de pandemia, de tudo, todo mundo saindo novamente dos seus casulos, foi importante também, de repente, da gente repensar, né, e essa necessidade de se transitar também, né, e nesse momento, assim, de construção, que a gente agora é partir para essa segunda fase, que é a parte mais difícil, né, a questão burocrática, de você criar. Aí, hoje eu até estou pensando, será que eu acho mais a gente ir para as ações do que criar. Quanto mais gente movendo, quanto mais pessoas participando, é dessa forma que a gente constrói políticas públicas. A gente já passou por essa fase das leis, tá tudo aí, o direito está aí. Por isso que eu valorizo muito essas iniciativas de vocês, o Yuki, né, que é uma pessoa fantástica, que eu conheço particularmente, e de tantos outros líderes, né, que com sua arte, com seu esporte, estão aí tentando construir, e é disso, é construção. A gente não dá muita... Hoje nós ficamos aí 40 minutos contando das nossas histórias. Então não adianta a gente vir aqui e falar, né, politicamente vir falar de políticas, isso, não. A gente conta do que realmente é construção, e esse momento é de se integrar, o coletivo, né? Isso é o grande legado que a gente foi. Agradeço imensamente, tua generosa, partilha tua experiência grandiosa, riquíssima, é muito bom te ouvir, não canso de além do que você fala das experiências, é o teu modo de ver, né? O lugar, a relevância que elas têm para a vida, assim, para todo mundo. Então, agradeço demais essa partilha. Eu é que agradeço mais essa oportunidade, estou sempre à disposição, sabe? Hoje me sinto muito orgulhoso dessa história, de sempre estar podendo contribuir com a construção. Acho que isso é o grande legado, a gente... E encontrar pessoas boas, né? Pessoas maravilhosas, vocês são pessoas boas, tenho certeza disso. E os bons sempre se encontram. Moisés, também te agradeço. Só queria te pedir para deixar os seus contatos para os nossos ouvintes poderem procurar você nas redes, conhecer mais seu trabalho. Né, Facebook, Moisés Batista 11, Instagram, né, são essas as duas contas que eu mais uso, né? E estou sempre à disposição aí para estar colaborando com quem aparecer, tá bom? E também para dançar junto e ser feliz e dar risada. Estamos aí todo mundo junto. Vamos, esse momento, quando estiverem todos por aqui, vamos invadir algum espaço aí para dançar juntos, todos juntos. Maravilha, que assim seja. E não posso deixar de falar também que você admira a Andréia e eu também, apaixonadíssima, minha querida orientadora. Ela é minha madre. Que lindo, que lindo. Tá bom? Gratidão. Beijo grande. Gratidão por estar com vocês aí. Beijo, tchau.